Oi, eu sou a Maia e no vídeo de hoje eu quero citar pra vocês alguns livros que costumavam ser famosos na época que eu adentrei o BookTube e comecei a consumir conteúdo de book influencers e tudo mais. Bom, esses livros que eu separei aqui, essa lista que eu fiz, são de livros que eram muito famosos, mas que depois que passou o hype, eles não continuaram na fama por qualquer motivo. Então, lógico que nessa lista não vai ter A Culpa das Estrelas, por exemplo, nem Jogos Vorazes, que foram famosos nessa época, e hoje em dia todo mundo comenta sobre eles ainda, porque foram realmente um marco muito grande. Esses daqui foram esquecíveis conforme foram passando os anos, mas na época eles eram queridinhos de muitos e muitas pessoas. O primeiro que eu vou falar vai ser Fangirl, da Rainbow Rowell. Esse livro aqui ficou famoso por conta do irmão dele, que inclusive tá nessa lista aqui também. Eu li ele, essa época eu marcava aqui, ó, eu li ele em 2015. E assim, eu me lembro que na época eu gostei bastante. Inclusive tem essa menina, a personagem principal escreve um fanfic, se eu não me engano, e a fanfic, tipo, o casal que ela escreve, a fanfic, a Rainbow lançou livro sobre eles depois, então assim, a bicha tirou leite de pedra aqui em todos os trabalhos dela, né? E, pelo que eu me lembro, esse livro é muito gostosinho de ler, eu tinha adorado. Nessa época não tinha tropes, né, então pra categorizar, mas eu acho que eles são Friends to Lovers. E ela tem uma irmã gêmea, a irmã gêmea dela é popular e ela é super nerd. É bem divertido, assim. É um livro meio leve, assim. É estilo melhor que nos filmes, é essa categoria, assim, pelo que eu me lembro. E, gente, olha o jeito que eu colocava post-it nos livros. Tipo assim, isso aqui é o post-it pra fora do livro. Não lembro dele ter sido muito famoso e muito explorado pela galera, mas quem pegou o hype de Eleanor Park, que é o irmão dele, quis ler pra saber se ela ia continuar. Inclusive, esse aqui, se eu não me engano, veio depois de Eleanor Park, e o que veio depois desse, que foi a Nexus, o hype já foi morrendo, assim, sabe? Então eu também, como todo mundo na época, li porque eu tinha lido Eleanor Park e tinha gostado, e esse aqui eu gostei mais até do que Eleanor Park. Mas assim, eu era muito novinha, tinha 13 anos, então eu gostei mais desse bobinho do que o Eleanor Park, que tem umas temáticas mais profundas. E aí, temos aqui também o seu irmão, né, Eleanor Park. Esse aqui eu já li e reli umas 2 vezes, se eu não me engano. E esse livro é muito forte. Tipo, ele fala sobre assuntos bem pesados, assim. É literalmente isso aqui, ó. O primeiro blurb, que é o do John Green, fala uma linda e perturbadora história de amor. E é genuinamente isso. Mas, assim, a Rainbow Rowell, ela gosta de escrever sobre galera esquisitinhas, né? Ela gosta de dar voz para as nerds, tal qual a escritora dos livros que eu li mês passado, que é Como Sobreviver à Realeza e tudo mais, aquela autora, que eu vou pôr o nome aqui quando eu estiver editando, ela também é a personagem principal, e as duas personagens principais dos 2 livros dela que eu li eram nerds, e aqui é a mesma coisa, ela gosta de dar voz à galera esquisitinha. E eu acho isso legal. Esse aqui foi muito hypado, tipo, muito, muito, muito hypado mesmo. De tipo assim, sempre que você pegasse lista de recomendações de qualquer coisa, ia ter alguém falando desse livro naquela época. Eu lembro que eu gostei bastante quando eu li a primeira vez, mas eu gostei mais de Fangirl. Mas quando eu reli, eu realmente senti mais, porque eu reli, eu já era mais velha, eu já devia ter uns 16 anos, 17 por aí. E esse livro eu li em 2014. E aí, esse aqui vem, o meu querido, que eu almejo terminar essa saga até hoje, que é Fallen. Gente, de verdade, isso aqui é até brincadeira. Tipo, olha como ele tá velho, ele tá até mudou de cor. E esse livro, tipo assim, ele tem uma letra muito forte, olha. Olha isso aqui, gente, tem o blurb da Psycast, que hoje em dia ninguém nem mais ouve falar dela, mas nessa época ela era o hype. Muito engraçado. E, gente, olha essa capa. Tipo assim, eu tenho Fallen e Tormenta ali. E eu sempre fui apaixonada pelas capas desse livro. Tipo assim, as capas são várias meninas com vestidos assim, glamourosos, em poses diferentes. Esse aqui eu lembro exatamente, que foi na época que lançou aquele dos Anjos Caídos. Tava muita vibe, eu não vou lembrar o nome da série agora, mas eu coloco a capa do livro aqui, todo mundo que tava nessa época no BookTube vai saber. Que tava muito na vibe de Anjos Caídos e lançou tipo 70 livros com meninos que eram anjos. E Fallen é um desses. E esse aqui, o Daniel, gente, esse menino aqui, ele causava muitas coisas em muitas garotas de 13 anos por aí, sabe, nessa época. E não vou dizer que
ele explodiu, assim, em mercados e tudo mais. Eu lembro de muita gente falar dele, mas Hush Hush era o ícone do mainstream dessa categoria de Anjos Caídos. Esse eu li em 2015. Gente, olha aqui, isso aqui é tão velho que o livro tá até manchado. Puta que pariu, esse livro eu amava, eu era obcecada, eu ficava vendo fanfic não, ficava vendo fanart no Tumblr, scrollando infinitamente, porque por mim já dá pra saber que esse livro e eu, isso aqui era o que eu queria ser, e eu me tornei, né? Mas aqui, para a Maia, dessa idade, isso aqui era tudo que ela queria. Enfim. Agora eu vou falar de um que eu não tenho mais físico, infelizmente, ele foi-se embora nessa época, mas a capa dele me lembra muito a capa de Fallen e a vibe dele também, que chama A Menina Mais Fria de Ghost Town. E essa capa com esse dedo assim, eu achava glamurosíssima. Eu lembro que tem uma redoma que separa vampiros de humanos e coisas desse tipo, e que tem um massacre no começo do livro. É isso que eu lembro. Esse especificamente, eu lembro dele ter ficado muito hypado. Ele ficou assim, bem hypado, tal qual o Fallen. Não furou bolhas, mas pra galera que gostava desse gênero, assim, né, um pouco mais sombrio, ele foi um mousse do mousse. E eu lembro que eu gostei muito desse livro. Aí agora a gente vai entrar num que assim, esse aqui, ele é meio hipócrita da minha parte ter falado que não ia colocar livros hypados. Mas assim, esse aqui eu não vejo ninguém falando muito bem dele. Eu não vejo ninguém falando bem desse livro, né, primeiramente, porque inclusive eu vi uma querida no TikTok fazendo uma série esses dias falando se o livro era bom ou se ela só tinha 13 anos, e esse aqui ela falou que ela só tinha 13 anos. Mas esse aqui eu me recuso. Esse aqui é um dos livros que se eu for reler e eu achar ruim, eu vou parar de ler. Entendeu? Tipo, não vou nem terminar a série. Gente, inclusive tem a data, o dia que eu comprei. 22/11/2014. Tenho muito carinho, muito apreço por esse livro, porque eu digo que foi com esse aqui que eu realmente entrei de cabeça no mundo dos livros. Esse aqui é distopia, gente. Isso aqui era, tipo assim, arroz com feijão em 2014, 2015. Tipo, era o básico ter distopia. Todo mundo lia distopia e todos os livros eram sobre distopia. É simples. Inclusive no meu vídeo antigo que eu tenho, eu falo que eu sonhava que todo dia que a monarquia voltasse. Porque eu queria ser princesa. Convenhamos aqui, né? Aspen, Maxon, princesas, vestidos bufantes. Aqui, ó, tudo aqui, minha vida resumida nesse livro. Meu sonho de consumo ideal, né? Eu rezo todo dia pra que aconteça um apocalipse, acabe tudo essa terra aqui e volte pra ser monarquia, porque eu quero ser princesa. Vê como né? Eu sempre fui assim, né? A gente altera nas aesthetics. Mas enfim, a seleção é um livro muito bom. Se você conhece uma pessoa que é mais novinha e que gosta de princesas e romance, esse livro aqui, ó, é o creme de la creme. Aí, esse aqui, gente, primeiro molho, eu lembro de ter ido ver o filme depois, tipo assim, no cinema com a minha mãe. E eu sou a irmã mais velha. E quando tem a parte da irmã dele, eu chorava. Chorava. Porque meu irmão, ele não é uma criança especial, né? Ele não tem nenhuma deficiência nem nada, mas a dor das irmãs mais velhas é meio que a mesma, independente. Lógico que a da irmã dele é mais ampliada, né? Por todas as necessidades que o Og tem. Mas esse livro é muito forte, ele é muito lindo. É a história de um menininho especial, né? Acho que todo mundo sabe. E ficou hypado pra caramba. Tipo assim, esse aqui furou bolha, tanto que tem filme. De todos esses, né, é o único que eu falei até agora que tem filme, porque esse aqui supostamente era pra ter tido, né? Dizem aí que ainda vai ter. Mas esse aqui furou a bolha demais, era tipo pau a pau com tudo, mas assim, ao mesmo tempo que eu sinto que ele furou a bolha pra caramba, ainda assim não, tipo, não persistiu essa fama até hoje, por exemplo. E aí tem Rainha Vermelha, que, gente, eu não sabia, tipo assim, eu não lembrava que esse livro era tão velho assim. Mas esse, gente, inclusive, tipo assim, eu li Rainha Vermelha quando saiu, literalmente quando saiu. Eu encontrei ele na Americanas e eu achei a capa bonita e eu li. E eu lembro que, tipo assim, a reviravolta, o plot twist do final, eu não tava acostumada a ler muitos livros com plots, tipo assim, muito inesperados e mirabolantes. E aquele livro me marcou tanto que eu lembro do plot até hoje. E o engraçado é que eu reli esses livros depois, bem depois, tipo assim, eu li ele em
15, 16, por aí, não me lembro agora quando ele saiu, mas eu lembro que eu li no ano que ele saiu. E aí depois eu fui reler ele no ensino médio, porque tinha uma amiga minha que tava lendo que tinha todos os livros da coleção. E eu só li esse, tipo assim, eu só li Rainha Vermelha. E foda-se. E esqueci completamente sobre esse livro, nem fui procurar saber se tinha continuação e depois e tal. Tanto que depois que eu lembro assim que depois que eu vi ela na escola com o próximo livro, que eles são todos parecidos, né? As capas são todas meio prateadas, assim, né? Meio metálicas. Eu falei assim, nossa, esse livro parece de Rainha Vermelha, porque tinha uma coroa e era metalizada. E ela falou assim, é a continuação. E eu fiquei tipo, não acredito que tem continuação pra esse livro. Babado, pois é. Rainha Vermelha é um livro que é polêmico, né? Hoje em dia as pessoas acham que é genérico, que é tudo de ruim, mas eu da época amei. E assim, lógico que depois que eu reli e já era um pouco mais velha, eu percebi que ele descaradamente pegava as coisas, tipo, a autora, que eu acho que é Victoria Aveyard, o nome dela, pegou descaradamente, tipo assim, ai, o que tá fazendo sucesso em Divergente? O que tá fazendo sucesso em Jogos Vorazes? O que tá fazendo sucesso em Trono de Vidro? E fez assim, ó. E aí fez o livro dela. Hoje em dia, eu sinto que ele é famoso pelo motivo errado, né? Porque ele é meio odiado, assim. Mas essa época ele foi um molho pra mim especificamente. Não lembro dele ter sido muito famoso. Eu lembro que quando começou a pegar fama foi para as pessoas realmente falarem que era ruim, era uma cópia de tudo que já tinha sido feito, mas eu tinha amado muito, então eu fiquei tipo, I don't care, não ligo pra sua opinião e curti o livro mesmo assim. E o último, gente, esse aqui, eu não posso dizer que ele era famoso, mas nos influencers, tipo assim, famoso, tipo, todos esses que eu citei. Mas no meio dos influencers que eu consumia, ele tava na boca de todo mundo, que é Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Tipo assim, esse livro com essa capa feia, era Lola e o Garoto da Casa ao Lado e Ana e o Beijo Francês. Esses dois livros eram, tipo assim, o creme de la creme pra todo mundo que lia. Mas eu só li Lola e o Beijo da... Não, Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Nunca li Ana e o Beijo Francês, porque nunca chegou na Americanas aqui da minha cidade, que era onde eu fazia compras, porque nem livraria tinha aqui na minha cidade. O babado é forte. Mas esse Lola e o Garoto da Casa ao Lado, eu lembro que a capa era horrível, tenebrosa. Mas a história era muito divertida. Ele... Tipo assim, era um romance bestinha. E ele ficou famoso, não sei por qual motivo. Tipo, não era porque a história era muito boa, nem porque a autora era muito conhecida. Ele ficou famoso simplesmente por ser legal, eu acho. Tipo assim, era por ser divertidinho. A galera do romance foi popularizando ele. E ele bombou, assim, uma época e depois sumiu. Tipo assim, eu não vejo ninguém nem citando esse livro em nenhum lugar mais. E é isso. Esses são os livros que eu consumia há muitos anos atrás, por influência do BookTube. Vocês já leram algum desses livros? Vocês já até hoje em dia mesmo, né? Tem alguns que a galera tá retomando hoje em dia, como por exemplo A Seleção e até Jogos Vorazes mesmo a galera tá retomando, porque eles são bons e etc. Eu comparando A Seleção com Jogos Vorazes, né? Well, o vídeo é mais pra divertimento assim mesmo, porque eu fiquei nostálgica, que eu tava olhando no instante e fiquei, caraca, tem muito livro aqui que era muito famoso, que eu não vejo mais ninguém citando nem sobre. E é engraçado, né, as trends, como vão mudando e o mercado vai acontecendo e... enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha despertado alguma memória nostálgica em algum de vocês, algum desses livros que eu citei. É isso. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!